E aí, quarto ano, beleza? Quarto ano, a gente está aqui para o nosso terceiro vídeo da aula de História dessa sexta-feira. E nesse terceiro vídeo, eu vou falar sobre o território onde atualmente está situado o Brasil. Esse vídeo ele faz parte daquele textinho da página 112, que se chama Alguns Povos do Mundo no século XV. E ele vai dizer o seguinte: no século XV, muitos e diferentes grupos indígenas compunham a população do território que hoje reconhecemos como nosso país. Então a gente viu que havia vários povos indígenas que faziam parte da população que hoje que vivia no território onde hoje a gente conhece como Brasil, certo? Então havia vários grupos indígenas que formavam essa população do território que hoje a gente conhece como Brasil. Cada um tinha maneiras próprias de se organizar e de manifestar a sua língua e cultura. Então, desses vários povos indígenas que viviam aqui, né, no território onde a gente chama de Brasil hoje, eles tinham suas próprias maneiras de se manifestar culturalmente e linguisticamente, certo? Então, eles tinham idiomas diferentes e culturas diferentes. Existiam grupos nômades e sedentários, ou seja, tinha grupos que eles ficavam, né, cada hora eles estavam em um lugar procurando uma melhor maneira de sobreviver. Existiam grupos sedentários, que eram grupos onde tinha uma moradia fixa, um lugar fixo para morar. Na maioria das tribos havia um chefe político e um espiritual. Então, na maioria das tribos havia um chefe que ele comandava aquela tribo e um chefe espiritual, certo? Um chefe que cuidava da religião deles, aos quais todos deviam obediência e respeito. Então, as pessoas que moravam naquela tribo, eles tinham que ter obediência e respeito por esses dois chefes. Os nativos desse imenso território não desenvolveram a escrita e deixaram por meio da pintura e da cerâmica os vestígios de sua cultura. Então, essas pessoas, esses indígenas que viviam aqui no território que a gente chama de Brasil hoje, eles não deixaram nada escrito, certo? Eles não tinham escrita. O que eles deixaram, que a gente consegue saber como que era a cultura deles, foram as pinturas rupestres e a cerâmica que eles faziam, certo? Os artefatos com cerâmica. Esses povos eram politeístas, ou seja, eles acreditavam na existência de diversos deuses, frequentemente relacionados à natureza. Então, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam que existiam vários deuses. E esses vários deuses que eles acreditavam que existiam, eles estavam associados às forças da natureza. Não era como o Deus que a gente acredita, que é o Deus cristão. Não, eles acreditavam em deuses, que esses deuses estavam geralmente associados à força da natureza, beleza? Então a gente viu que antigamente, né, no território que a gente conhece como Brasil, havia vários povos indígenas com línguas diferentes, com culturas diferentes. Eles eram organizados em tribo. Em cada tribo havia um chefe político e um chefe espiritual, onde as pessoas, né, tinham que ter obediência por eles. E além do mais, a gente viu que alguns eram nômades, outros eram sedentários. Uns, né, tinham um lugar fixo para morar, outros ficavam vagando até encontrar um lugar melhor para sobreviver. Quando acabava, né, o alimento daquele lugar, eles tinham que se mudar novamente. Então, esses eram os nômades. Os sedentários, eles tinham um lugar fixo para morar. Além do mais, a gente viu que eles não dominavam a escrita, tudo que eles deixaram de vestígios históricos para a gente é as pinturas rupestres e os artefatos feitos de cerâmica, e eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, certo? E esses deuses geralmente estavam associados à força da natureza. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo sobre o território onde está atualmente situado o Brasil. Beleza? Eu vejo vocês daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até mais!